Saudações a todas e a todos, sejam bem-vindos à continuidade do nosso semestre, a disciplina Gestão de Recursos Humanos em Unidades de Informação. Hoje trataremos da temática Bibliotecário como Gestor de Pessoas. Após as aulas teóricas, marcaremos encontros síncronos, inclusive com palestras de bibliotecários que têm experiência nessa área. Então, hoje nossa aula será mais de caráter reflexivo, provocativo, para que nos encontros, com a finalidade de tirarmos dúvidas, vocês possam esclarecer os questionamentos que vocês tiverem a partir dessa aula. Quem não puder participar desses momentos, desses encontros síncronos, pode enviar as dúvidas para o meu e-mail, pelo SIGA, pelo grupo do WhatsApp, que durante esse encontro que nós teremos, eu responderei, tá bom? Então, momento reflexivo, essa dinâmica será adotada em todas as aulas, de serem aulas provocativas, que levem vocês à reflexão, para posteriormente nos nossos encontros síncronos, os quais também serão gravados para quem não puder participar, poder depois assisti-los, tá bom? Então, vamos lá. Como consta no SIGA, essa apresentação, ela tem como base o texto do Adilson Luiz Pinto e do José Antônio Moreiro Gonzalez, o profissional bibliotecário como gestor de pessoas. Então, a apresentação, ela tem como base esse artigo que está para a leitura de vocês, tá bom? Já falamos um pouco no início do semestre sobre a gestão de pessoas, falamos também sobre liderança. Então, assim, dando continuidade, pensando no bibliotecário, na gestão de pessoas em unidades de informação, independentemente da unidade de informação. Então, as pessoas, como nós já conversamos muito no início, né, quando as nossas aulas eram presenciais, não fazem somente parte da vida produtiva, né? As pessoas são a organização. Isso precisa estar bem claro para quem trabalha na gestão de pessoas, que as pessoas elas são a própria organização. Elas são o princípio essencial da dinâmica da organização, porque são as pessoas que vão promover, que vão dar, né, essa vitalidade aos processos, são elas que inovam, que criam, que recriam, que encontram soluções para os mais diversos problemas, contextos, situações. São elas realmente que vão levar uma unidade de informação, uma instituição, uma organização a ser competitiva, a ser de um diferencial para os clientes, para os usuários, que vão fazer com que ela se destaque. Então, é preciso que isso esteja bem claro para quem trabalha na gestão de pessoas, que as pessoas são realmente o princípio de tudo, o princípio essencial de toda e qualquer organização. E por isso é preciso investir nas pessoas, respeitá-las, nas suas individualidades, nas suas competências. Então, o sucesso ou fracasso de uma organização, de unidade de informação, vai depender de quê? Né? Há vários fatores, mas entre eles está isso, essa sensibilidade e habilidade das pessoas que ocupam os cargos de gestão em reconhecer as habilidades, as competências individuais, incentivar também isso, incentivar a equipe como um todo e incentivar cada um individualmente, reconhecendo o que cada indivíduo daquele grupo tem para agregar naquela equipe, que pode ser desenvolvido, mostrando caminhos para que essa pessoa também possa se desenvolver na própria instituição. Vocês vão ver mais à frente que esses são passos que constituem a gestão de pessoas em vocês, por exemplo, enquanto gestores de pessoas no futuro, se vocês assim desejarem, procurar agregar, desenvolver as pessoas, incentivá-las diariamente. É um desafio porque, como nós já havíamos conversado sobre liderança, o líder precisa desenvolver várias características, são vários desafios, várias competências para que ele possa liderar.
porque as pessoas, os colaboradores, veem o líder como exemplo. Então, assim, para que essa gestão de pessoas que incentiva, que promove essa possibilidade de se desenvolver competências, sejam elas técnicas, comportamentais, é preciso que se siga essas etapas que eu já falei, por exemplo, de desenvolver pessoas, de incentivá-las. E aqui os autores, Pinto e Gonzalez, eles trazem as etapas, tá? Então vamos lá. Além dessas aqui, tem outras que vocês verão daqui a pouco. Então, identificar, a partir de um perfil estabelecido pela instituição, as pessoas que estão dentro da média, abaixo ou acima das expectativas. Nas aulas sobre competências, eu vou passar para vocês uma atividade, eu também vou explicar sobre isso, como identificar, tá? É do Rogério Leme, o livro, eu tenho esse material, vou passar para vocês, é uma dinâmica que geralmente eu faço de forma presencial, mas vocês podem depois fazer na casa de vocês e observar. Então, aqui trata das expectativas, mas a gente também pode tratar como competências, tá? Para quê? Para identificar uma lacuna. O que a empresa espera, o que o colaborador tem. Há uma lacuna? Está acima, abaixo ou na média? Porque há de se pensar, se o que o trabalhador, o colaborador, vamos chamar de colaborador, tem em relação, por exemplo, às competências, está abaixo, o que se faz? Tá? Eu vou deixar essa questão para vocês me responderem depois. O que é que o gestor de pessoas ele pode fazer nesse caso? Quando ele está na média, realmente não tem essa lacuna, difícil, porque sempre alguma lacuna a gente sempre está em processo de desenvolvimento, né, gente? E quando está acima? Essas três situações, não sei se nós já conversamos anteriormente, mas o que pode acontecer, tá bom? Então, quando é feito isso, se identifica esse gap, né, essa lacuna, é feito um desenho, um plano individual de capacitação, tá? Eu já mencionei, talvez já tenha mencionado com vocês, que seleções de algumas instituições já ocorrem com vistas a identificar isso, a identificar as competências técnicas e comportamentais, se tem um gap, se não tem, o que é que se aproxima, quanto a empresa vai investir nesse colaborador para que ele esteja na média do que a empresa deseja, do que a instituição deseja, tá? Então, isso já visando reduzir custos posteriormente, ou seja, selecionar aquele colaborador que esteja com esse conjunto de competências dentro da média que a empresa deseja, e se a empresa desejar muito, já prevendo o que será investido para que se alcance isso, para que esse gap, essa lacuna, seja o mínimo possível. Obviamente que isso pode ser feito no decorrer, quando o colaborador já estiver empregado, estiver trabalhando, os treinamentos a gente sabe que eles ocorrem sempre, né? Esse feedback é super importante, obviamente que é um feedback respeitoso, um feedback motivador, porque saber realmente falar com as pessoas, com os colaboradores, incentivá-los, chamar para conversar de forma individual, tá? É muito importante sempre dar esse feedback, até para dar um direcionamento. Não depois que o projeto já está terminado, o trabalho já está terminado, vir com críticas sem ter dado esse feedback, tá? Muito pelo contrário, é preciso, no momento que está ocorrendo, conversar com a pessoa a respeito. É óbvio que se o comportamento repetir, é preciso tomar algumas atitudes. Então, tomar decisões relativas a rodízios, a promoções, formação de grupos de sucessão, né? No plano de carreira, geralmente tem isso já colocado, esse plano de sucessão, essa formação, aconselhamentos e remanejamentos. Então, isso também é preciso sempre estar conversando, estar deixando bem claro com os colaboradores e prepará-los para essa avaliação. Sempre há avaliação de desempenho, o que causa, por vezes, uma angústia, né, ansiedade. Então, preparar a equipe, conversar de forma individual, conversar com a equipe em relação a essa avaliação de desempenho, tá bom?
Então, o gestor ele deve ter habilidade para colocar em prática os procedimentos. Tudo que foi falado vai ser destrinchado agora. Agregar as pessoas. Como é que um gestor ele agrega pessoas dentro da unidade de informação? Para isso é preciso que um ambiente propício à formação de uma equipe dinâmica seja criado, né? Com foco em valorizar esse capital intelectual que há no ser humano, por meio de esses investimentos, como eu já tenho falado, de promover a formação, de promover esse desenvolvimento de competências por meio de capacitações, de treinamentos, ou seja, investir realmente no colaborador, tá? Também pode ser descrito como competência, capacidade de relacionamento e valores. E aí a gente já tinha até falado um pouco sobre as competências comportamentais, vamos falar mais ainda no futuro. Então, valorizar isso, essa capacidade de relacionamento e de valores dos colaboradores. Além de agregar, é preciso que o gestor de pessoas esteja atento a aplicar pessoas. E aí vocês podem pensar, enquanto futuros gestores, mas enquanto também colaboradores, compreendendo o papel do gestão de pessoas, a atuação e os desafios que ele tem na gestão de pessoas. Então, aplicar as pessoas, é preciso definir os cargos na unidade de informação, com a cooperação contínua das áreas afins, tá? E está sempre envolvido em reuniões semanais ou mensais para avaliar o desempenho da equipe. Lembra do item anterior, que é preciso fazer essa avaliação de desempenho, que por muitas vezes gera ansiedade, desconfortos. Então, para aplicar pessoas é preciso fazer essa avaliação de desempenho, gerando sistemas de alavancagem dos pontos fortes, inovadores da equipe, de forma individual, viabilizar a consolidação ou criação de valores. Os valores da empresa, procurar mostrar, procurar conversar com a equipe sempre sobre os valores da empresa, os valores que a instituição, que a unidade de informação, ela quer transmitir para os clientes, né, para os usuários, independentemente de qual seja o tipo de instituição. Os valores da empresa estão em harmonia, ou os valores dos colaboradores estão em harmonia com os valores da instituição. Isso é muito importante para que a instituição não pregue valores X e, na realidade, no atendimento isso não ocorre. Ocorre que os colaboradores estão com valores, digamos, totalmente diferentes. Então, é preciso que nessa análise de desempenho também analisado isso. Tá? A análise de desempenho analisado ficou redundante, mas é isso mesmo, é avaliado também isso, né? Essa consolidação, essa criação de valores, essa análise dos valores institucionais, dos valores organizacionais, dos valores da equipe. Desenvolver pessoas. Eu desenvolvo aplicando, fazendo com que as pessoas participem de treinamentos, fazendo com que elas compreendam que é preciso se desenvolver de forma contínua. É bom para o trabalhador em si, para o colaborador em si, para a instituição, para os clientes, né? Então, proporcionar a trabalhadores, empregados, a gente usa mais esse termo, é de 2010, mas a gente usa mais o termo hoje em dia colaboradores, tá? Bem treinados e motivados. Então, o que motiva a minha equipe? O que motiva cada um dos grupos de forma individual? O gestor de pessoas precisa estar atento a isso, tá, gente? Então, é preciso trabalhar o ambiente interno da unidade de informação com a administração horizontal, disponibilizar todo o conteúdo informacional possível à sociedade. Tudo vai depender, gente, das características de onde vocês estiverem trabalhando, da unidade de informação, da instituição, da empresa. Vai depender tudo disso. Quais são as características, tá bom? O benchmarking. O que é? Você olhar o que está sendo feito em outras instituições, extrair e aplicar na sua instituição os melhores resultados. Então, chama-se benchmarking. Então, aplicar o benchmark, observar o que está sendo feito, trazer para a minha instituição, adaptando, obviamente, a minha realidade, né? Fazendo esse trabalho interno,
esse ambiente, uma cultura, um clima organizacional favorável, estimulante para que os meus colaboradores queiram estar lá, queiram trabalhar, queiram produzir, queiram o melhor para a instituição. Trabalhar essa rede informal, que seria essa conversa, né? Aqui fala de 15 minutos diários, numa troca informal, no cafezinho, essa troca mútua de informação. Por vezes, apenas em você perguntar como a pessoa está, como está a sua família, dar essa atenção, os colaboradores já se sentem valorizados. E aí vocês podem me falar um pouco das experiências de vocês em relação a isso, tá? Trabalhar via e-mail, trocas de informações internas ou mesmo externas, e desenvolver uma política de parcerias, fazer parcerias com outras instituições que são do mesmo ramo de atividade que a sua instituição, fazer esse intercâmbio, essa troca de informações, procurando desenvolver, de repente, até produtos ou serviços de forma mútua, formando essas parcerias. A minha empresa fornece isso, a sua isso, então vamos juntar, fazer uma parceria, procurando esse intercâmbio entre colaboradores, entre produtos, entre serviços, enfim. Então, outra coisa é manter. Eu fiz tudo isso, que anteriormente foi falado, mas eu preciso manter os colaboradores que eu investi, que eu procurei desenvolver as competências dele, então agora eu preciso mantê-los, né? Mas para isso eu preciso que haja uma administração, né, horizontal, na qual o fundamental é transmitir o modelo administrativo para a estrutura física, ou seja, colocar a direção, presidência, chefia, junto ao atendimento, para gerar uma igualdade de comunicação, resultando em preocupação mútua de segurança, qualidade interna e uma solidez que será exposta ao ambiente externo. Então, se não houver isso, essa preocupação em todos os setores, porque por vezes a gente vê que é como se a presidência, a chefia, enfim, a direção fosse algo separado do restante da instituição. Precisa estar em harmonia, precisa ter uma fluidez na comunicação, né? Fazendo com que haja uma autorrealização e uma satisfação dos colaboradores no trabalho. Eu já trabalhei numa empresa, eu tinha contato muitas vezes conversava sempre com as pessoas, parava, conversava, perguntava como elas estavam. Eu não tinha nenhum cargo de chefia, mas cada um tem um jeito de ser, né, gente? E às vezes os funcionários que trabalhavam assim no parte do maquinário, né, eles falavam, passa aqui os gestores, nunca deram nem bom dia para a gente. Então, assim, eu percebi uma tristeza e também um pouco de revolta, porque não havia essa comunicação, esse reconhecimento por um trabalho que é fundamental. Todos os trabalhos são, mas aquele trabalho muito pesado, insalubre, né? E aquelas pessoas se sentiam desmotivadas por isso. Então, não havia essa igualdade na comunicação, como o Pinto e o Gonzalez falam. Para manter, eu preciso também fazer isso, recompensar as pessoas. De que forma as pessoas se sentem recompensadas? Será que é só com salário? Como é que elas se sentem motivadas? O que motiva as pessoas? Será que todas são motivadas da mesma forma? Então, uma das coisas é se implantar um plano de carreira. Muito interessante buscar vagas, sei que daqui a pouco vocês vão estar no mercado de trabalho, em instituições que tenham um plano de carreira, tá? Uma proposta de resultados frente à motivação e reconhecimento do trabalho desenvolvido. Então, eu cheguei aqui, né, na empresa, até onde eu posso ir. O que o meu plano de carreira mostra? Há um plano de carreira nessa instituição, é importante observar isso. Além disso, é preciso monitorar as pessoas, tá? Então, o gestor, ele precisa criar, a instituição geralmente tem uma escala de desempenho individual, tá? Então, discutir, traçar, juntar os colaboradores, os critérios e indicadores. Então, nessa escala de desempenho individual, há critérios e indicadores que vão mostrar o desempenho. E esses indicadores, essa escala de desempenho, vão dar subsídios, vão fornecer subsídios para esse plano de carreira também, tá? Então, desenvolver juntamente com os profissionais da área de informática
o monitoramento das atividades realizadas diariamente, gerando dessa forma um arquivamento, né, um arquivo de soluções para problemas futuros. Então, se eu já tenho esse banco de dados em relação a problemas diversos que foram solucionados, que já dão caminhos, já vai ser mais fácil para que os colaboradores, quando surgir uma situação similar, eles já tenham acesso e possam ver de que forma solucionar, tá? Aqui diz profissionais da área de informática, mas há muitos bibliotecários competentes em trabalhar com isso também, né? Na construção de bancos de dados. O próprio bibliotecário pode construir se for uma área que ele gosta, que ele tenha desenvolvido habilidades para isso, tá bom? Além disso, disponibilizar, e aí vai depender da forma, não sei se hoje em dia ainda usam muito mural, vai depender muito da instituição, né? Aqui fala intranet ou mural. Caso não haja um sistema de computadores em rede, hoje em dia já é bem comum, né? Esse desempenho mensal da equipe e os objetivos. Então, foram estabelecidos objetivos, foram estabelecidas metas para aquela equipe, e aí se observa nessa avaliação como é que foi o desempenho. Esse banco que eu falei anteriormente, esse banco de dados de soluções para determinados problemas também gerar um banco, né, de sugestões, de reclamações, tá? Obviamente que essas reclamações, a gente sabe, tudo é a forma como se escreve, como se coloca, né, gente? Então, para agregar valor à organização, sempre é bom ter isso em mente, agregando valor. Os processos de gestão de pessoas são desenhados geralmente de acordo com as exigências daquela unidade de informação, daquele ambiente, daquele setor para o qual se destinam, a fim de obter maior compatibilização entre si e de corresponder à constituição de princípios ativos estabelecidos para a organização. Então, esses processos de gestão, e aí interessante é tê-los realmente nesse banco de dados, para a consulta de, por exemplo, chegou um funcionário novo, um colaborador novo, ele ter acesso a esse banco de dados de problemas que foram solucionados por tais caminhos, de soluções para determinados erros que sempre ocorrem no sistema. Então, tudo isso é preciso que esses processos sejam desenhados conforme aquele setor de referência, setor de processamento de informações, e setores que dialoguem também, sempre dialoguem. Se ocorre de repente um erro no sistema, pode ser que tenha iniciado em um setor e reflita em outro. Então, o que é que está acontecendo? Analisar esse sistema, né? Vocês estudaram já a organização, sistemas e métodos e analisaram como é que se constitui, como é que se forma esse sistema em uma unidade de informação. Então, no contexto de sua aplicação, todos esses processos estão relacionados entre si, né? Acabei de falar. Cada um deles tende a favorecer ou prejudicar. Então, se ocorre um problema no setor, é preciso observar de onde ele vem, o que causou, né? Dialogar com outros setores, porque por vezes, desculpa, o que se percebe é essa falta de diálogo. Às vezes apenas uma conversa resolve, não é? Mas às vezes há o que a gente chama de rusgas, não é? De não entendimento entre as pessoas de um setor e outro. Isso é muito prejudicial para uma organização. Então, a gestão de pessoas assume todas essas características faladas anteriormente, também envolvem o comportamento e a cultura de um grupo de trabalho, a cultura organizacional, que muitas vezes está tão impregnada, tão arraigada, que é difícil haver uma mudança. É preciso realmente um estudo, uma pesquisa, uma remodelagem, quando é uma cultura que está prejudicando muito os serviços e os produtos daquela organização. Né? Fazer esse gerenciamento dessas mudanças, dos conflitos, é um desafio enorme, mas é preciso fazer isso quando se percebe que se chegou a um ponto que não tem mais como ir adiante. Né? Promover e desenvolver, fazer o desenvolvimento profissional dos colaboradores, a gestão do conhecimento
Já em criar essa base de dados, esse banco de dados, com os caminhos para a resolução de certos problemas, já se faz isso também, mas é preciso fazer mais, fazer essa gestão do conhecimento do grupo, tá? E avaliar, fazer essa avaliação constante de desempenho, como a gente já tinha falado anteriormente. Então, a avaliação é preciso fazer constantemente. Iniciou-se um processo, iniciou-se um produto, um serviço, um projeto, o que for, a avaliação tem que ser constante, dando feedback, avaliando, dando feedback, fazendo alterações necessárias, para que não se chegue ao final com um investimento muito alto e depois se perceba que não era bem aquilo que deveria ter sido desenvolvido, né? E aí se cause grandes problemas. Então, a avaliação precisa ser constante. Outro aspecto importante é gerenciar o conhecimento, que é justamente isso, esse conhecimento que está no grupo. Então, o grupo ele consegue desenvolver tal projeto, tal produto. Qual é o conhecimento que está nesse grupo? O conhecimento tácito, que deve servir para diferenciar os serviços prestados pela instituição. Nas empresas privadas, né, segundo os autores Pinto e Gonzalez, existe um controle desse conhecimento em forma de manuais, principalmente para administrações que o grupo possa passar em uma consultoria, por exemplo, tá? E preservar a informação nas horas de dificuldades. Então, aqui, segundo os autores, nas instituições privadas, existem os manuais, nas públicas também, tá? Depende muito das instituições. Há manuais, vocês com certeza conhecem, tutoriais também, né? Já ouviram falar, as instituições onde vocês fazem estágio, vocês podem relatar isso no nosso encontro síncrono, se vocês percebem que há realmente essa gestão desse conhecimento, né? Desse conhecimento tácito. Então, depois eu gostaria que vocês me relatassem, tá? Anotassem, me relatassem se vocês têm percebido isso. Eu sei que vocês fazem estágio em instituições, algumas instituições privadas, outras instituições públicas, né? Então, aqui os autores dizem que nas públicas deveria realmente ser feita da mesma forma. Da mesma forma, fazer essa gestão, criando manuais, por exemplo, para que os colaboradores que foram recém-contratados, eles não tenham que aprender com os erros, mas aproveitar para fazer esse controle das dificuldades, né? Outra ação seria, por exemplo, desenvolver mapas cognitivos com os colaboradores. Eu não sei se eu falei para vocês que o Rogério Leme, que ele trabalha com gestão por competência, ele veio dar um treinamento na universidade sobre trilhas de aprendizagem, que também tem a ver com isso, com esses mapas cognitivos. Então, assim, fazer isso, construir, identificando um quadro, tem um quadro todas as dificuldades e também os sucessos encontrados nesse processo, para evitar discussões desnecessárias, né? Dando material de controle ao gestor, principalmente para que o gestor possa saber em que ação ele deve intervir para ajudar os colaboradores. Então, desenvolver esses mapas cognitivos de processos que vocês desempenham, das tarefas diárias, para identificar isso. Onde é que está a dificuldade, os sucessos, qual o diferencial de repente dessa equipe? E mostrar de uma forma que se evite, né, discussões. Não foi minha culpa, isso não é dessa forma. Então, deixar isso bem claro nesses mapas cognitivos, tá bom? Então, assim, aliado ao conceito estipulado sobre organização e gestão de pessoas, o bibliotecário pode contribuir para uma nova postura na administração de unidades de informação. Uma visão gerencial, é óbvio que, gente, aqui é preciso ter um preparo. Então, se eu gosto dessa área, eu preciso procurar me desenvolver. Eu tenho as disciplinas como base, mas eu preciso me desenvolver mais, procurar outras formas de aprendizado também. Tá? Então, assim, eu gosto muito dessa área específica da gestão, eu quero realmente atuar na gestão. E, por vezes, a gestão acaba acontecendo nas nossas vidas sem que a gente tenha planejado, não é? A gente se torna, naquele momento, gestor sem ter planejado. Então, se eu gosto mesmo dessa área, procurar desenvolver as competências necessárias para a atuação, para que no dia que surja a oportunidade, eu já tenha sucesso naquilo que eu ansiava fazer. Essa visão de gestor na prática das atividades das pessoas sob seu comando, coordenação e controle tem algumas premissas, né? Essa visão de gestor, realmente gestor de pessoas. As premissas são as seguintes. É preciso compreender
que eu vou, enquanto gestor, administrar com pessoas, tá? Não com recursos humanos, mas sim com pessoas. Eu administro para as pessoas. Eu preciso desenvolver as habilidades necessárias para me tornar um líder, para me tornar um gestor que tem empatia, que compreenda as individualidades, que respeite o outro. Utilizar mecanismos para motivar, né? Para me motivar enquanto gestor, para fazer isso com minha equipe, para ter essa realização pessoal enquanto gestor, para fazer isso com minha equipe também, para que eles tenham essa realização pessoal. Então, por isso que eu digo, é preciso um preparo grande e anterior para me tornar gestor de pessoas, para que eu consiga fazer esse trabalho de motivar os meus colaboradores, de fazer essa adequação que os autores dizem aqui das práticas de recursos humanos às diferenças individuais. Então, ter empatia pelo outro, ser solidário, entender os momentos que eu preciso ter uma prática mais, como é que eu posso dizer, mais rígida, uma prática mais suave. Vai depender muito do perfil do colaborador, né? Procurar compreendê-lo, procurar entender a equipe, procurar entender os perfis, as competências. E a preparação é contínua em relação ao próprio gestor, aos próprios colaboradores. Mas é preciso que o gestor compreenda tudo isso. Se o gestor não consegue ter essa visão, com certeza os colaboradores não vão estar motivados, né? Não vão estar realizados de forma pessoal. Porque se você tem, enquanto gestor, alguém que não te estimula, que não te reconhece, que não te valoriza, é difícil ter essa automotivação, né? Então é isso, gente. As dúvidas, inquietações, as reflexões, os questionamentos que vocês tiverem, nós vamos conversar no nosso encontro, vai ser marcado pelo SIGA, tá bom? De forma síncrona. Então, desejo para vocês muita saúde e muita paz. Um forte abraço.